Olá, pessoal. E aí, vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Normas processuais constitucionais. A última aula, nós estudamos os princípios do devido processo legal, fizemos a conclusão desse estudo e também aprendemos um pouco sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos igualmente, de igual modo, ao devido processo legal, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Hoje nós ainda continuaremos com esse tema, debruçando-nos sobre os artigos, né, constantes, os incisos constantes do artigo 5º da Constituição Federal, que nos revela esses princípios tão essenciais para o processo. Hoje continuaremos a ver outras normas fundamentais ao processo, tá bom? Já vimos devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Hoje nós começaremos o estudo pelo princípio, né, do acesso à justiça, que vocês já conhecem até por outro nome, né? O princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, ele também é conhecido como o princípio do acesso à justiça. Trataremos dele hoje, será o nosso tema, tá bom? Artigo 5º também da Constituição Federal, no inciso 35, nos é revelado que no Brasil também foi previsto o princípio do acesso à justiça, do amplo acesso ao aparato estatal, ao aparato jurisdicional do Estado, que tem como objetivo solucionar conflitos, tá bom? Repetindo mais uma vez, é uma previsão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, conforme está aí no slide compartilhado com vocês, slide aí na tela, tá bom? Ponto importante, eu vou encaminhar para vocês novamente, não obstante vocês já tenham o PowerPoint, o slide, né, referente a esse assunto, eu fiz alguns acréscimos, dei uma melhorada, por assim dizer, acrescentei algumas outras informações, razão pela qual nós substituiremos esse slide. Eu enviarei novamente para vocês o arquivo e também, se possível, disponibilizarei, além do e-mail, dos e-mails da turma, disponibilizarei no Moodle e vocês poderão acompanhar já com o slide atualizado, né? Esse tema poderão, inclusive, revisar, rever essa aula com o material já atualizado. Acesso à justiça, esse artigo 5º, inciso 35, que eu falei para vocês, tem a seguinte dicção: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos. Está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 35. A informação de que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário, né, a lesão ou ameaça ao direito. Dizendo que, em outras palavras, nós temos acesso à função jurisdicional para que essa função possa analisar, né, essa função do Estado, eventuais lesões ou até mesmo ameaça de violação, de lesão ao direito do cidadão. E, como nós vimos quando falamos de normas constitucionais ventrílocas, a legislação infraconstitucional, por exemplo, o CPC, em alguns momentos ele repete o que já está na Constituição. E esse é um dos exemplos, né? Esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, esse princípio que fundamenta o acesso irrestrito à justiça, ele também é previsto no artigo 3º do Código de Processo Civil. Lá no artigo 3º do CPC, também há a previsão do princípio do acesso à justiça. Você vai encontrar essa previsão também lá no artigo 3º do CPC. E o que é que esse princípio traz? A ideia de igualdade de condições entre as partes que estão em litígio, que estão litigando em um processo. Isso está muito ligado à questão
da democracia e da igualdade, os princípios democráticos e o princípio da igualdade, né? Por quê? Porque agora o acesso à justiça ele não pode ser só por quem tenha condições, né, de, por exemplo, pagar um advogado, por exemplo, de pagar as custas e despesas processuais. Com o tempo, vocês aprenderão que as ações na justiça demandam custos e, como regra, as partes têm que arcar com esses custos, essas taxas, para que haja possibilidade da prestação jurisdicional ser, né, oferecida ao cidadão. E muitas vezes isso tornava-se um fator de afastar, de excluir determinadas mazelas, determinados grupos sociais de ter o acesso à justiça. A maioria da população, da sociedade, tinha isso como uma barreira, dentre outros fatores. Não estou falando da barreira econômica, mas a barreira territorial, né? A barreira de minorias. E isso acaba afastando para determinados grupos de pessoas o acesso à justiça. Num Estado democrático de direito, o processo na fase democrática de direito, a democracia pressupõe a participação cada vez maior do cidadão nas decisões do Estado, e isso inclui a participação do cidadão também nas decisões jurisdicionais. Ele tem que se fazer presente aos processos judiciais. Então, o que acontece? O acesso à justiça, ele traz a ideia também de soluções que visam, né, romper, que visam minimizar as barreiras ao acesso ao poder jurisdicional. E como exemplo, você vai encontrar naquele livro que eu indiquei para vocês, né, do Eduardo Rodrigues dos Santos, em outros, como as soluções que são buscadas hoje, atualmente, para tentar viabilizar e efetivar o princípio do acesso à justiça. Como, por exemplo, aqui, né, vou destacar aqui embaixo, onde tem essa previsão no nosso slide, de soluções para barreiras ao acesso. A gratuidade da justiça, né? A lei prevê que aquela pessoa que é pobre na forma da lei, ela esteja dispensada de pagar as custas, as taxas judiciárias, as despesas processuais. A gratuidade da justiça, então, visa o quê? Permitir o acesso de quem está numa condição desfavorável do ponto de vista financeiro à justiça, e não só para aquele que tem, né, que é abastado financeiramente, poder ter esse acesso. Isso inclui também a assistência jurídica gratuita. Muitos de vocês, assim espero, né, se identificarão lá na frente com a ideia de servir, a ideia de advogar para os pobres. E isso é uma função sublime e importantíssima exercida pela Defensoria Pública. As defensorias públicas do Estado e a Defensoria Pública da União fazem o papel de prestar uma assistência jurídica gratuita, que é pré-processual e até já no processo, né? Claro. E a gente pensa que o defensor público ele só vai atuar diante de uma ação já em curso. Não, o defensor público muitas vezes ele presta uma orientação jurídica, até mesmo que às vezes vai evitar de uma parte ingressar com a ação, ou já resolver, até às vezes de forma consensual, antes mesmo da necessidade de ajuizamento de uma ação. Então, a gente fala assistência jurídica gratuita, envolve a prestação do serviço jurídico, da orientação jurídica, tanto no âmbito de uma ação em curso processual, como extrajudicial. Assistência judicial quanto extrajudicial, prestada ao cidadão que não pode pagar um advogado particular, pelo próprio Estado, através da Defensoria Pública. Então, o surgimento da Defensoria Pública vem nessa onda, né, de renovação da prestação jurisdicional, da democracia, do acesso à justiça no Estado democrático de direito. E aí você tem outras soluções das barreiras, né, de acesso à justiça, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, para os hipossuficientes vão estudar isso em direito do consumidor, né?
que existe um fenômeno processual chamado inversão do ônus da prova, onde a prova, em determinadas situações, não caberiam, por exemplo, ao consumidor, que é o vulnerável, a gente vai falar dos vulneráveis daqui a pouco, mas sim ao próprio fornecedor comprovar aquilo, né, que está sendo alegado ali pelo consumidor, fazer a prova em contrário, ou afastar aquela alegação, em razão dessa situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, razão pela qual faz surgir também instituições que até antes não existiam, órgãos, né, de defesa dos vulneráveis, das minorias, como, por exemplo, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os órgãos de proteção à criança, adolescente, o idoso, qualquer minoria, né, que você vai ver órgãos aí, instituições que surgem visando não só dar apoio a essas minorias no dia a dia, na convivência social, mas também na necessidade, muitas vezes, de usar o mecanismo processual, o aparato estatal do processo. Isso são exemplos de tentar minimizar as barreiras no acesso à justiça, tá bom? Fica essa dica aí para vocês em relação às minorias, a assistência gratuita, a inversão do ônus da prova, nesse ponto. Vamos adiantar aqui um pouquinho e ver outros princípios. Duplo grau de jurisdição. Eu falei para vocês em aulas anteriores que alguns princípios processuais constitucionais, a gente já tinha até comentado alguma coisa ao tratar de jurisdição. E esse é um dos princípios, né, que nós falamos alguma coisa ao ver a parte de jurisdição. Então, quando estudamos jurisdição, nós falamos o duplo grau de jurisdição, um dos princípios inerentes a essa atividade estatal. Princípio que, diferente de alguns outros, como, por exemplo, o último que nós falamos agora, o acesso à justiça, o da inafastabilidade, ele está previsto lá de forma expressa no artigo 5º, inciso 35, o último princípio que falamos agora, dentre outros. Mas há princípios constitucionais que não estão previstos expressamente, não estão no texto constitucional, mas decorrem da própria lógica, da própria estrutura da Constituição Federal. Um exemplo clássico disso é o princípio do duplo grau de jurisdição. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Constituição, em nenhum artigo, falando de forma expressa no duplo grau de jurisdição. Mas a própria distribuição, a própria estrutura constitucional nos revela de maneira implícita que esse princípio existe na Constituição, o princípio do duplo grau de jurisdição. E não só na Constituição. Antes mesmo, né, da gente pensar nessa ideia constitucional, é um princípio que já vem sendo, né, comentado, já vem sendo discutido pelo mundo amplamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como temos aqui o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, então da ONU, né? O Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, datado de 1966, no artigo 14.5, fala desse duplo grau de jurisdição, quando ele assegura que toda pessoa que é declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior em conformidade com a lei. Ou seja, até nos dá um norte quanto ao conceito desse duplo grau de jurisdição, apesar de já termos visto em jurisdição, o tema jurisdição, vamos tratar aqui dele novamente. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? É a ideia da possibilidade de se impugnar uma decisão judicial com a qual você não está satisfeito, manejando, utilizando o recurso para uma instância superior. Em outras palavras, é a possibilidade de revisão da decisão judicial por um outro órgão superior. Isso é natural, porque a função jurisdicional são exercidas por órgãos compostos de pessoas físicas e cidadãos como nós, juízes, né, tribunais, tem cidadão lá que tem suas próprias convicções políticas, filosóficas, e que podem errar, como qualquer pessoa
pode cometer erros. E seria, né, inviável para o cidadão ter uma sentença justa, uma decisão judicial, né, justa, se ele não tivesse a possibilidade de revisar aquela decisão, de manifestar o seu inconformismo com aquela decisão e aquilo ser reanalisado por um órgão superior, um órgão mais experiente, um órgão com a capacidade de reanalisar aquilo ali e ou confirmar aquilo que foi decidido em primeira instância ou modificar, né? Por isso que a gente fala uma instância superior. Mas não é só o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU que prevê, né, essa ideia, não. O próprio Pacto de San José de Costa Rica, né, o Pacto de Direitos Civis e Políticos do continente americano, do qual nós fazemos parte, que vários países da América, né, isso é da OEA, da Organização dos Estados Americanos, assinaram, inclusive o Brasil, esse pacto de 1969, onde ele traz, no seu artigo 8º, né, item 2, a linha H, o seguinte: assegura processualmente, assegura do ponto de vista processual, que toda pessoa tem direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Toda pessoa tem o direito de recorrer da sentença, e detalhe, aí é mais amplo. A gente não está falando só da sentença penal, só do direito criminal, de qualquer âmbito do direito. A possibilidade de recorrer ao juiz ou tribunal superior. Isso consta no Pacto de São José de Costa Rica, OEA, dos Estados Americanos, de 1969. Como quase tudo no direito, o duplo grau de jurisdição não é algo absoluto, né? Não é um princípio que é absoluto. Ele comporta algumas espécies de restrições, por assim dizer, ou de mitigações. Essas restrições que a gente está mostrando aqui, né, para vocês no slide, na verdade são mitigações, né, exceções ao duplo grau de jurisdição. Exceções ao duplo grau de jurisdição. A gente pode citar aqui rapidamente 3, que é o que consta lá no livro do Eduardo Rodrigues dos Santos. Primeira, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição Federal, né, assim como o ordenamento de muitos outros países, prevêem a instituição do denominado Tribunal do Júri. E aqui no Brasil, como vocês estudam em Direito Constitucional, o Tribunal do Júri, previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, ele é competente somente para julgar ações criminais, só para o processo penal. E especificamente para determinadas espécies de crimes. Os crimes intencionais, crimes dolosos contra a vida. Então, lá no Tribunal do Júri, vocês vão aprender, inclusive, melhor ainda do que eu estou falando aqui, lá em processo penal, na cadeira de processo penal. O Tribunal do Júri é composto por cidadãos comuns, né? Pessoas de reputação ilibada, que são chamadas a julgar os seus pares quando eles estão sendo acusados de cometerem crimes contra a vida, crimes dolosos com a intenção contra a vida. Que só são 4 aqui no Brasil, né? O homicídio doloso, claro, o homicídio culposo não, só o doloso. O aborto, né? Os crimes de aborto, que é um crime contra a vida também. O infanticídio, que é o homicídio, né, doloso cometido pela mãe durante o estado puerpural, sob influência do estado puerpural, né, das alterações hormonais advindas da gravidez e do parto, e ela provavelmente em razão dessa situação que vai ser comprovada clinicamente, atenta contra a vida dos seus filhos, do recém-nascido, ela responde por infanticídio. E a instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. São 4 crimes, claro, na modalidade dolosa, contra a vida, consumados ou tentados julgados pelo júri. Mas o que importa para a gente aqui, para a TGP? Saber que, nessa hipótese do júri,
há uma restrição ao duplo grau de jurisdição. Em que aspecto? Professor, mas não tem recurso no tribunal do júri? Tem apelação, mas olha só o detalhe, a apelação no tribunal do júri não é para modificar o entendimento quanto ao mérito, culpado, inocente, agiu em legítima defesa ou não, quanto aos fatos, ao mérito do que foi decidido pelos jurados. Pode envolver essa apelação a quantificação da pena, a dosimetria da pena, uma eventual nulidade, ou seja, aspectos formais ou aspectos processuais, como o exemplo que eu citei, a dosimetria da pena, a fixação da pena, mas não para questionar a decisão de mérito dos jurados, porque, conforme esse artigo 5º, inciso 38, é soberana, soberania dos vereditos. Então, não tem recurso para esse aspecto. É um exemplo de restrição ao duplo grau de jurisdição. Outro exemplo de restrição ao duplo grau de jurisdição. Vocês sabem, como eu já expliquei anteriormente, né, na parte de jurisdição, eu estou falando agora aqui dessa segunda hipótese, vou falar dela, o judiciário, né, a estrutura do poder jurisdicional no Brasil é escalonada, como na maioria dos países. Você tem a instância inferior, primeiro grau, o juiz de direito, por exemplo, na justiça comum. Aí você tem segundo grau, tribunal de justiça, como órgão de apelação, segundo grau, né? Perdeu aqui, você recorre para cá. E aí você tem, depois do Tribunal de Justiça, ainda tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, você tem o Supremo Tribunal Federal. Mas onde eu quero chegar? Nesse escalonamento de graus, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, é a última instância. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, nas situações que vocês aprenderão no dia a dia no direito, que a competência para julgar determinadas ações é originária do Supremo Tribunal Federal, olha que interessante. Se é o órgão de cúpula, é o último órgão do judiciário, o que ele decidir, mesmo que o processo tenha começado lá, originariamente lá, não tem recurso para outra instância, porque não tem outro órgão, não tem outra instância. É isso mesmo, professor. Não tem recurso do Supremo Tribunal Federal para outra instância, não. Professor, mas se recorrer ao Tribunal Penal Internacional, aí já é um aspecto de direito internacional, não dentro da estrutura do Poder Judiciário no Brasil, não faz parte dessa estrutura. Exemplo, agora há acusações, né, que nós todos estamos acompanhando pelas mídias, pelos meios de comunicação, da saída do ministro, o ex-ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, onde ele acusou o presidente da República, Bolsonaro, do cometimento de alguns ilícitos criminais, como, por exemplo, né, tentar interferir na Polícia Federal, segundo as informações, as acusações do ministro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que podem configurar crimes como advocacia administrativa, pode configurar, né, crime de corrupção, vários crimes aí que vão ser investigados. Penais, estou falando de ilícitos penais. Segundo a Constituição Federal, alguns agentes políticos, como o presidente da República, têm um foro por prerrogativa da função. Em razão da função que eles exercem, eles são julgados por órgãos específicos. O professor Daniel, se comete um crime, ele não tem nenhum foro de prerrogativa, porque ele não exerce nenhum cargo político previsto na Constituição que tenha um foro de prerrogativa de função. Ele é julgado por um juiz criminal da cidade onde ele cometeu o delito, aqui em Petrolina, pelo juiz de direito criminal, que ocupa uma das varas criminais na comarca de Petrolina. Mas o mesmo crime sendo cometido pelo presidente da República, no exercício do mandato, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O processo já começa lá. Enquanto o meu processo começa aqui em primeiro grau, né, na primeira instância, o do presidente já começa no topo, lá na Corte Suprema. Eu ainda posso ir recorrendo para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, se for condenado, posso recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, mas o presidente condenado, ele não pode recorrer, porque não tem outra instância. Então, ali, eu tenho uma hipótese de restrição ao duplo grau de jurisdição. A inexistência de recurso contra decisões do Supremo Tribunal Federal nas ações de competência originária.
em razão de tratar-se de última instância judicial do ordenamento jurídico brasileiro. Então, é uma faca, como é o ditado popular, né, de dois gumes, de dois legumes, como o Matuto gosta de falar, né? Dois lados. Por um lado, você tem a prerrogativa da função, que vai fazer com que o camarada seja julgado em um órgão específico. Mas se ele for condenado naquele órgão ali, não tem possibilidade de recorrer. Exemplo, GEDEL, que os deputados federais, os parlamentares, deputados e senadores, são julgados em crimes comuns também pelo Supremo Tribunal Federal. GEDEL Vieira, quando foi condenado, não tinha mais para onde ele recorrer. Então tem, né, esse aspecto também, né? Uma vez condenado, dificilmente vai conseguir reverter aquilo ali, não há como reverter por não haver uma instância superior. Terceira restrição, o modelo dos juizados especiais estabelecidos pela Lei 9.099/95, cujos respectivos recursos são submetidos à apreciação do mesmo juizado e não de um tribunal superior, em um grau maior. Aprenderão vocês em processo civil que existe um rito chamado sumaríssimo, que tudo é mais rápido, mais célere, mais informal, que é o que ocorre no âmbito dos denominados juizados especiais. Os juizados especiais, que podem ser tanto cíveis como criminais, né, em razão dessa lei 9.099, eles existem para julgar nos cíveis as causas de menor complexidade, que, por exemplo, não exijam a necessidade de realização de prova pericial em juízo, né? E, no âmbito criminal, os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cujas penas máximas não ultrapassam 2 anos. Vocês irão estudar isso no momento oportuno. Mas o que acontece? É um microsistema diferente do sistema comum, né, do procedimento comum, do rito sumário, né, onde você tem ali o processo tramitando, né, seguindo essas instâncias, primeiro, segundo grau, terceiro grau. Você tem um microsistema dos juizados especiais cíveis, onde há a possibilidade de recorrer da decisão do juiz, mas aquele recurso ele não vai para uma instância superior, ele não vai para o tribunal. É formado um conselho, por exemplo, um juiz sentenciou no juizado especial, a parte está insatisfeita, vai recorrer, é formado um conselho de 3 juízes, que a gente chama de colégio, a lei chama de colégio recursal, mas é no âmbito do próprio juizado ali ainda, que fica responsável por julgar aquela apelação. Não vai para o tribunal, para a instância superior. Razão pela qual a parcela da doutrina entende que ali não é o duplo grau de jurisdição, porque não pressupõe julgamento por uma instância superior, mas no âmbito do próprio juizado especial. E aí seria uma terceira restrição. Há quem fale numa doutrina já mais abalizada, mais aprofundada, e para quem entende, que não é o meu caso e outros doutrinadores, mas é da maioria, para quem entende que a arbitragem é uma espécie de jurisdição, lá você tem uma restrição. Aqui é fora essas três que está aí no slide para vocês, um acréscimo de mais uma aí. Você tem uma restrição quando você entende, quando se filia a corrente de que a arbitragem é jurisdição, como lá na arbitragem nós já aprendemos que no artigo 18 da Lei 9.307 fala que não cabe recurso das sentenças arbitrais, é um exemplo, então, ali, em tese, de uma outra restrição em relação a esse duplo grau de jurisdição. Tá bom? Lembrar, então, duplo grau de jurisdição, princípio que permite se impugnar uma decisão judicial e que ele pode sofrer essas 3 restrições aí mencionadas. Outro princípio importantíssimo para o direito processual, o da publicidade. A regra nos processos judiciais, administrativos, é a existência de publicidade. É o de conhecimento, né? A exigência de conhecimento do que está acontecendo naquele processo pelas partes e pela sociedade. E possui 2 fundamentos, o princípio da publicidade, né? Ele tem fundamento no artigo 5º, ou seja, então consta como uma norma processual constitucional, o princípio processual de cunho constitucional, porque está no artigo 5º, inciso 60,
E também está na própria Constituição Federal ainda, no artigo 93, quando fala da parte do Poder Judiciário. Vamos lá no artigo 5º, inciso 60. A leitura dele aqui, acompanhe comigo. A leitura que fala o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A própria Constituição está dizendo, então, em outras palavras, que a regra é a publicidade. A regra é a publicidade. A regra é a publicidade. E a lei só pode afastar essa publicidade nas hipóteses de defesa da intimidade ou interesse social. Vejam só, o princípio é tão importante que só pode afastá-lo a lei. Só pode afastar a lei, a publicidade. A regra é que os processos sejam públicos. É isso que vai permitir que você acompanhe uma audiência, mesmo não fazendo parte daquele processo, não sendo autor nem réu, assista uma audiência. É o que vai permitir que você tenha acesso, né? Que você possa consultar autos de determinado processo. É um direito do cidadão, da sociedade, de um modo geral, a publicidade. Isso faz parte de um Estado democrático de direito, na medida em que legitima, é a legitimidade da decisão judicial, da atividade jurisdicional. Ela pressupõe transparência, até para que haja uma possibilidade não só da parte controlar, fiscalizar essa atividade jurisdicional, mas da própria sociedade. Tá bom? A gente vai falar disso ainda mais à frente. E o outro artigo da Constituição que também fala disso, o artigo 93, que traz a seguinte situação. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Esse artigo 93 tem vários incisos. Aí eu trouxe para vocês só o inciso de número 9. Esse inciso aqui, eu estou destacando só o 9. Então, o que é que vai dispor esse Estatuto da Magistratura? Dentre outras coisas, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes e em casos nos quais a preservação da intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Olha que interessante esse artigo 93, inciso 9. Olha o que ele fala para a gente. Primeiro, ele traz, além do princípio da publicidade, que nós já estamos conhecendo aqui, o princípio, né, a necessidade de motivação das decisões judiciais. Tanto as decisões têm que ser públicas, quanto devem ser motivadas. E há uma consequência, motivadas e fundamentadas, tem que ser fundamentadas as decisões. E há uma consequência para isso. Se não se respeita a publicidade e nem a motivação, o processo ele é nulo, pode ser declarada a nulidade de tudo aquilo que foi feito no processo, né? Daquele momento em diante, e voltar tudo para o zero, ter a necessidade de começar todo o julgamento. Por quê? Porque não foi respeitado uma garantia processual em nível constitucional que é mínima. Ela tem que existir em todo e qualquer processo. E aí traz a hipótese de haver exceções previstas em lei, que vai limitar a presença das partes, dos próprios advogados, aos atos, né? Quando exigir a defesa da intimidade, do interesse social, e desde que não seja prejudicado o interesse público. Então, a gente vai citar mais à frente, mas exemplo, a própria lei prevê, para defender a intimidade, que os processos sobre o estado das pessoas, como, por exemplo, o divórcio, as ações relacionadas à anulação de um casamento, de alimentos, de guarda, isso expõe muitas vezes a vida, a intimidade privada das pessoas, então é um processo que tramita em segredo de justiça. Toda vez que eu falar tramitar em segredo de justiça, significa que é uma hipótese de exceção à publicidade. Nem todo mundo tem acesso àquele processo. É uma exceção. Só vai ter acesso à própria parte, o autor, o réu e os seus advogados. E, claro, quem vai atuar pelo Estado naquele processo também, como o juiz, os serventuários, a justiça, o promotor,
defensor, o perito, que às vezes vai ter que fazer alguma perícia naqueles autos. Mas o terceiro, que não tem nada a ver com o processo, ele não pode ter acesso àqueles autos para defender a intimidade, mas isso é a própria lei que traz a previsão, atendendo à disposição constitucional, dentre outros exemplos que podemos citar mais à frente, que constituem-se em exceções ao princípio da publicidade. Sobre esse princípio da publicidade, quais são as funções dele? O princípio da publicidade possui duas funções. Que funções são essas? Primeiro, a função de proteção das próprias partes, dos próprios conflitantes, das pessoas que estão envolvidas naquele conflito que está sendo solucionado pelo judiciário, para que eles possam estar protegidos das arbitrariedades cometidas eventualmente pelo Estado juiz, pelo aparato estatal. Se antigamente eu tinha arbitrariedades cometidas no processo, muitas dessas arbitrariedades ocorriam porque não tinha nenhum mecanismo de controle, nenhum mecanismo de fiscalização, que inclusive a publicidade é um desses mecanismos. A publicidade, ela garante a imparcialidade e independência do juiz, né? Elementos presentes no juiz natural, como nós veremos adiante. A imparcialidade e a independência do juiz, inclusive, são mantidas pelo processo ser público. Então, isso protege as partes de decisões autoritárias, arbitrárias. E, automaticamente, o princípio da publicidade também vai ter uma outra função, o controle da opinião pública. Então, se o público tem acesso, se a sociedade tem acesso, a opinião pública é importantíssima em alguns pontos para que se controle de forma transparente o exercício da função jurisdicional pelo Estado. Outra coisa importante acerca da publicidade é a existência de duas dimensões. Isso é importantíssimo demais. Por quê? Porque quando a gente fala de exceções à publicidade, restrições à publicidade, né, constitucionalmente permitidas, eu estou falando da restrição a só uma dessas dimensões. Por isso que eu preciso conhecê-las. Só existe exceção à publicidade na dimensão externa. Na dimensão interna, não. Nós vamos conhecê-la. O que é a dimensão interna da publicidade? É a ideia do processo ser público para as próprias partes. Isso é amplo, não pode ser restringido. A parte de um processo, ela não pode ser mitigada de conhecer, de obter informações e saber o que acontece naquele processo onde ela é autora ou réu. A pessoa, o cidadão, não pode ser restringido de obter informações do processo do qual ele faz parte, como autor ou réu. Isso é amplo, não pode ser restringido. Quando a gente fala de segredo de justiça, de processo sigiloso como algo excepcional, é para a hipótese da dimensão externa da publicidade. A dimensão externa da publicidade é a que diz respeito a terceiros e não às próprias partes. São aquelas pessoas que não fazem parte do processo, né? O curioso, por assim dizer, fazendo uma brincadeira aqui. A sociedade, de um modo geral, que não faz parte do processo, ela pode sofrer uma restrição em relação ao acesso aos atos processuais, ao que acontece no processo, naquelas hipóteses permitidas pela Constituição através de lei, que é a defesa da intimidade e do interesse social. Então, você vai estudar o artigo 189 do Código de Processo Civil. Esse artigo 189, ele traz de forma expressa, ou seja, a lei federal traz de forma expressa hipóteses de exceções à dimensão externa da publicidade, hipóteses de segredo de justiça, processos que tramitam em segredo de justiça. Vou dar só um exemplo para vocês, vocês vão lá, fazem a leitura desse artigo 189, mas lá fala dos processos sob estado de pessoas, que nós já citamos, como casamento, divórcio, separação, alimentos. Lá fala do processo arbitral, da arbitragem. Lá fala da defesa da intimidade. Situações que tramitam em segredo de justiça. A gente falou aqui do artigo 189,
mas tem o Código de Processo Penal, se não me falha o juízo, acho que é artigo 234 ou 238b, fala que os processos nos quais se investiguem crimes que, né, processem ações penais, né, relacionadas a crimes contra a dignidade sexual das pessoas, né, como estupro, né, assédio sexual, como, né, divulgação de imagens pornográficas. Esses crimes, como dizem respeito à intimidade, tramitam em segredo de justiça, porque já é algo muito ruim para a vítima de estupro, por exemplo, expor aquilo para a polícia judiciária, para os órgãos de investigação, depois ter que se expor em relação aos próprios órgãos jurisdicionais, né, ao juiz, aos serventuários que têm acesso àquele processo, ao promotor de justiça, ao delegado na fase policial. Ainda ter que o público ter acesso àquilo ali, terceiros. Então, é um exemplo em que tramita em segredo de justiça. Você não pode acessar os autos do processo, por exemplo, de estupro. Inclusive, como advogado, você não pode, não é uma prerrogativa do advogado, em qualquer desses processos em segredo de justiça, ter acesso aos autos se ele não é, cuidado, se ele não é patrono, defensor, advogado constituído, né, através de procuração da parte. O advogado ele tem prerrogativa pelo estatuto, né, da OAB, a Ordem dos Advogados, que é uma lei federal, de consultar todo e qualquer processo, quaisquer autos de processo, exceto aqueles que tramitam em segredo de justiça, porque esses ele só vai poder consultar mediante procuração de quem é parte naquele processo. Então, ele pode consultar como advogado, mas desde que constituído procuração. Costuma, né, como eu trabalho numa vara criminal, costuma você ver algumas vezes o advogado chega lá e eu não queria consultar o processo, tal, quando pega o número do processo que vai olhar, é o estupro vulnerável, um exemplo. E ali ele não pode consultar se ele não tiver procuração nos autos, porque tramita em segredo de justiça e nenhuma outra pessoa pode consultar, a não ser as próprias partes dos seus advogados. Aí, se ele vier com a procuração, se ele tiver habilitado nos autos, ele tem amplo acesso ao processo, tá bom? Esse princípio, né, está aí previsto para a gente na Constituição, né, foi reforçado, né, com esse texto atual através da emenda complementar 45, a emenda constitucional, perdão, né, complementar, a emenda constitucional que alterou o texto, né, na nossa Constituição, no artigo 93, reforçando esse inciso 9 e o 10º para trazer essa ideia da publicidade e assim como da fundamentação das decisões judiciais. Ainda falando sobre os princípios processuais constitucionais, especificamente para fechar aqui a publicidade, falamos do sigilo do processo arbitral, está na própria lei de arbitragem, né? Aí ficar atento que lá no artigo 2º, parágrafo 3º, fala que quando na arbitragem a administração pública faz parte, não há sigilo. Então, quando ela é autora ou ré no processo arbitral, o poder público, ali aquela arbitragem tem que ser pública, né? Aquele processo tem que ter publicidade. Está no enunciado, inclusive, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado número 15. Essa publicidade é um instrumento de eficácia, né, da garantia da motivação, que só vai ter motivação e você controlar essa motivação, fiscalizar, poder, né, exercer inclusive o recurso, você tem publicidade, para saber quais são os fundamentos daquela decisão. A necessidade de divulgação dos precedentes judiciais, né? Se eu tenho a ideia de precedentes, decisões judiciais anteriores, funcionando como parâmetro para soluções de conflitos futuros, eu preciso dessa divulgação, dessa publicidade. E uma coisa muito importante que acontece aqui no Brasil, em especial, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? São as transmissões televisivas do julgamento do Supremo Tribunal Federal, naquela TV Justiça. Não sei se vocês já observaram isso, né? Alguns doutrinadores, como o Fred Didier, por exemplo, falam que ali funciona como um exemplo, né, dentre outros, de uma técnica de concretização dessa dimensão externa da publicidade. Dimensão externa, você já sabe que é relacionada a terceiros.
Então, ali é levar o processo a terceiros, o conhecimento do processo a terceiro através da TV, quando você está acompanhando ali o julgamento daqueles processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, a técnica de concretização da dimensão externa, isso é positivo, dá mais legitimidade, principalmente às decisões da Suprema Corte. Mas tem outro ponto negativo que alguns treinadores citam, né, que é essa questão de haver muita especulação midiática em cima disso, né? Muitas vezes você ter ali aquela mídia que traz ali o sensacionalismo em torno de algumas coisas. Isso é um efeito negativo, mas o efeito positivo é muito mais presente porque você acompanha as decisões da sua Suprema Corte por meio televisivo. É uma maneira de concretizar essa dimensão externa da publicidade. Duração razoável do processo. Outro princípio previsto no artigo 5º, inciso 78, de forma expressa, isso foi incluído na nossa Constituição Federal de 88, por essa emenda constitucional 45 que eu citei há pouco, ela também trouxe a inclusão de forma expressa da duração razoável do processo, até para atender a previsões de convenções e tratados internacionais, principalmente aqui no Brasil, que nós temos um histórico, né, uma cultura de um processo extremamente demorado, né, extremamente procrastinador, quando você tem situações de processos que demoram de maneira tão absurda que torna ineficaz, de pouca utilidade, muitas vezes, a decisão jurisdicional, quando ela vem sair e se tornar definitiva, já não atende mais ao pleito do cidadão que buscou o socorro da prestação jurisdicional. São inúmeras, né, as reclamações em relação a esse ponto. Além de estar previsto no artigo 5º da Constituição Federal, ele está no artigo 4º do CPC 15, no artigo 139, inciso 2, e esteve presente desde que foi elaborado o Pacto São José de Costa Rica, no artigo 8º, né, item 1 do Pacto de São José de Costa Rica. E para atender esse pacto é que foi editada a emenda constitucional número 45, que, dentre outras previsões, ela determinou, ela criou, né, esse princípio de forma expressa na Constituição Federal. Não significa que ele só passou a existir no nosso ordenamento jurídico a partir da emenda 45. A duração razoável do processo fala a doutrina que é um princípio que já existia até antes da sua previsão de forma expressa. Em 2004, com a emenda constitucional 45, é a previsão expressa, mas ele já fazia parte da discussão jurídica dele no nosso ordenamento jurídico. A duração razoável do processo. Você fica pensando na seguinte situação: professor, isso diz respeito à demora do processo. Quanto tempo deve durar um processo? Ora, como regra, não existe previsão no Brasil do tempo de duração do trâmite de uma ação judicial. Não dá para fazer isso por vários fatores, né? Vários aspectos, né, devem ser analisados em relação a isso, tanto estruturais, de recursos humanos, tecnológicos, de complexidade da causa. E isso não faz com que seja praticamente inviável estabelecer um prazo de duração estático, né, específico para toda e qualquer ação, que isso vai variar de uma ação para outra. Tem processos que tramitam muito mais rápido do que outros. Mas isso não é discussão só do Brasil. O mundo afora passou-se a discutir a questão da demora processual. E lá na Europa, por exemplo, a discussão chegou ao ponto da Corte Europeia de Direitos do Homem, lá na Europa, definir um critério de verificar, de aferição, um critério mais objetivo, de se saber se aquele processo tem uma demora justificada ou não. E quais foram os critérios que a Corte Europeia trouxe? Primeiro, levar em conta a complexidade do assunto. Tem assuntos que têm um grau de complexidade muito maior do que outros. O comportamento das partes, dos litigantes e dos seus advogados, seus defensores, procuradores no processo. Se estão contribuindo para que o processo ele tenha um trâmite irregular, ou se estão buscando procrastinar, retardar aquele processo.
e a própria atuação do órgão jurisdicional, que às vezes pode estar contribuindo para essa demora. Então, todos esses aspectos têm que ser analisados para se chegar à conclusão, caso a caso, se o processo está tendo a duração razoável ou não. Uma coisa importante que eu não falei no início, mas gostaria de falar agora para vocês: cuidado. Eu não gosto da expressão, tem lá no livro do Eduardo Rodrigues, celeridade processual. Aí, entre parênteses, duração razoável do processo. Alguns doutrinadores falam em celeridade. Eu não gosto dessa expressão celeridade. Acho que o Frederic até fala isso no seu livro. O processo ele não tem que ser célere, rápido. Ele tem que ter uma duração razoável. Não existe processo rápido. Porque se eu tiver uma rapidez exacerbada, eu comprometo garantias constitucionais fundamentais para o processo. Como é que eu atropelo o processo e faço uma celeridade extrema no processo? E como é que eu vou conseguir a ampla defesa? O contraditório, a outra parte contrapor aquilo que é produzido. A motivação, a fundamentação, que requer um tempo para o juiz também analisar essa fundamentação. Dentre vários outros aspectos. O devido processo legal é construído, como nós já estudamos, respeitando vários princípios e etapas. E essas etapas demandam tempo. E o Fred Dier fala o seguinte, aqui no Brasil, numa aula dele, uma certa época, ele falava que no Brasil tem muito efeito no nada. O processo tem que ser sério, todo mundo sai correndo naquela direção, da maioria. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Não, é um direito, ele fala isso, é um direito do cidadão que o processo seja demorado para que ele possa ter justiça, eficácia. Mas essa demora não pode ser exacerbada. O que acontece na maioria dos processos judiciais no Brasil é que a demora é exagerada. E aí isso viola, sim, a Constituição. Viola, sim, o devido processo legal. Mas uma demora justificada tem que existir. E aqui no Brasil, você ainda tem que analisar a estrutura do órgão jurisdicional, né? Porque no Brasil, a gente tem uma justiça escalonada e diferente de outros países que vai ter lá, sei lá, o juízo de primeiro grau, o órgão de alçada de apelação e a Suprema Corte. No Brasil, não. Você tem STJ, você tem o STF, você tem uma estrutura escalonada e uma série de recursos que o CPC tentou minimizar isso, que fazem com que demore mais ainda o processo. Sem falar na falta de recursos estruturais em alguns estados, em algumas comarcas, que fazem com que isso também leve a um atraso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para saber se o processo está tendo uma duração razoável ou não. Um ponto importante de falar aqui no Brasil que você tem, de forma excepcional, rara, alguns instrumentos normativos, algumas leis dizendo o prazo de duração do processo. É um exemplo esse artigo 97A da Lei 9.504, 97, que fala da lei, né, relacionada ao direito eleitoral, a lei que fala de direitos políticos, partidos políticos, falando o seguinte, Lei Geral das Eleições, na verdade, que o prazo tem que ser de 1 ano para julgar os processos por perda de mandato. Ou seja, o processo relacionado à perda de mandato ele tem que durar 1 ano, no máximo 1 ano, para ser solucionado. É uma hipótese excepcional, direito de exceções, né? Onde você vê aqui no Brasil se estipular prazo para ser julgado um processo. Isso aqui é justificável por quê? Porque demanda, né, o processo eleitoral uma solução no tempo razoável para que haja lisura no processo de escolha, no processo democrático de escolha dos representantes. E isso é uma exceção. Você fica me se perguntando, talvez, professor, quando for verificado esses itens aqui da duração razoável do processo, complexidade do assunto, comportamento das partes do procurador, da atuação do órgão jurisdicional, e se verificar, por exemplo, que é culpa do órgão jurisdicional, está demorando demais para julgar, tem mecanismos na lei para tentar concretizar essa duração razoável do processo? Tem, é o que nós vamos falar agora. Os instrumentos de concretização da duração razoável do processo. Existem instrumentos previstos na lei para concretizar essa duração razoável. Exemplo, você tem aí a representação por excesso de prazo prevista no artigo 235 do CPC, que não estudar em Código de Processo Civil, na disciplina Processo Civil.
Essa representação é o advogado, é a parte junto às instâncias superiores, dizendo, olha, o juiz está demorando de forma exacerbada para julgar esse processo. É claro que tem que ser uma situação de forma justificada, porque você não pode pegar, por exemplo, né, não vai ter nada que possa se fazer, o juiz que está numa vara ali, a única vara da fazenda pública em uma determinada cidade grande, com 30 mil processos, um juiz só para julgar, e porque demorou um ano, dois, ali aquele trato, não tem o que fazer, porque aí é uma deficiência estrutural, se representa buscando medidas no tribunal, mas não há como se punir, de repente, né? Efetivar algo em relação àquilo por uma questão estrutural, tem que ser exigido do Estado que crie-se uma outra vara da fazenda pública, uma, duas, para tentar repartir aquele acervo que é muito grande. Tem que ser uma demora justificada. Assim como tem outros mecanismos, mandado de segurança contra uma omissão judicial, né? A omissão do Estado julgar, o Estado juiz julgar aquele processo, a ação de responsabilidade civil contra o Estado, né? Imagina só a gente falando duração razoável do processo. Teve um caso emblemático, acho que foi até, inclusive, aqui no estado de Pernambuco. Um indivíduo que foi preso e a sua prisão era, depois comprovou-se através de uma revisão criminal, já tinha transitado e julgado o processo, que ele foi condenado inocentemente, era um cara que não tinha culpa, ele não era culpado. E aí ele entrou com a ação, depois de algum tempo, ele já preso, né? Cumpriu parte da pena, adquiriu doença dentro do estabelecimento, pneumonia, parece, não sei se foi, acho que foi pneumonia lá, ficou debilitada a saúde dele, perdeu uma parte da visão dos olhos, né? Acho que foi uma briga, ou foi uma rebelião lá dentro, ele teve um dos olhos furados, eu sei que ficou cego de um dos olhos, entrou com a ação depois que foi reconhecida a sua inocência contra o Estado, por erro judiciário. Está previsto no artigo 5º. Quando há erro judiciário, a parte pode entrar com ação de indenização de responsabilidade civil do Estado. E, detalhe, quando a pessoa é condenada e vai cumprir pena. A prisão cautelar, de repente uma prisão preventiva, temporária, para investigar e depois descobre que a pessoa é inocente, não há que se perquirir a jurisprudência, né, do país no sentido de que não cabe indenização nessa hipótese, porque de fato é necessário apurar o que estava acontecendo, investigar para chegar à situação de saber se aquela pessoa tem indício ou não de autoria, mas a gente está falando aqui de uma hipótese de condenação, já foi condenado, houve um processo e o Estado errou. Cabe uma ação de indenização. Olha como essa duração razoável do processo é importante, esse princípio. Nesse caso aí desse senhor que eu estou falando, ele passou não sei quanto tempo preso. A família, ele entrou com ação, né, contra o Estado depois que foi solto, para pedir uma indenização, e aí seria uma indenização praticamente milionária. O processo de indenização, depois que verificou que ele era inocente, que ele entrou contra o Estado, o processo de indenização demorou tanto que quando transitou em julgado, quando ele pôde ter acesso a essa indenização, não sei se foi pouco tempo depois, ele morreu, não teve nem utilidade, efetividade essa indenização, porque o processo demorou de forma desarrazoada. Aí quebra-se o devido processo legal, porque a duração razoável do processo é um subprincípio que vai ali concretizar o devido processo legal. Se eu não tive duração razoável, eu tive um processo devido do ponto de vista formal, mas do ponto de vista substancial, material, o processo justo não teve. A duração razoável, se não for respeitada, gera isso. Então, pode entrar com ação, uma outra ação de responsabilidade civil, nesse caso aí do rapaz, do senhor, além daquela indenização pelo erro judiciário, a família dele, seus herdeiros, poderiam entrar depois com ação, ele mesmo estivesse vivo, pela demora injustificada no julgamento do feito. Há uma outra consequência, o item D aí, né, que pode gerar a impossibilidade de promoção do juiz, quando o juiz retarda de forma injustificada o julgamento, né, a evolução dos autos julgados. Diz o artigo 93, inciso 2 da Constituição Federal de 88, que ele não pode ser promovido na carreira enquanto não regularizar essa situação. É um mecanismo para concretizar a duração razoável. A reclamação por usurpação de competência por atos omissivos, previsto também no CPC 15, vocês irão estudar depois. Quando o órgão de primeiro grau não julga o processo, ele está usurpando a competência do segundo grau de analisar em recurso, em grau recursal, aquele feito. Ele está demorando, retardando. Pode-se entrar com a reclamação por usurpação de competência.
A ação popular, né, ela traz uma situação que prevê o seguinte: o juiz ficará privado de figurar na lista de promoção por merecimento, que o juiz ele é promovido na carreira, até de repente virar desembargador, tanto por antiguidade como por merecimento. Mas o juiz ele vai ficar privado de figurar nessa lista de merecimento se ele demorar mais de 2 anos para julgar a ação popular. Então, ele vai perdendo os dias de retardo na promoção por antiguidade, né? E por merecimento, se ele não julgar o feito dentro de 2 anos. Lembrar, como eu falei, que o direito à demora na solução dos conflitos é um direito fundamental do cidadão. Não existe o princípio da celeridade. O que existe é o princípio da duração razoável do processo, tá bom, gente? Vamos dar uma paradinha aqui em relação aos princípios processuais constitucionais e na próxima aula irei dar continuidade para a gente tentar finalizar essa ideia dos princípios processuais. Eu darei continuidade a partir do tema igualdade processual. Então, hoje ficamos com essas informações e nos vemos na próxima aula, tá bom? Abraço a todos.